O novo irrompeu na história, a graça transbordou na sua luz. Na cruz seu plano consumado, mistério revelado em Jesus. Nele fomos resgatados, redimidos, perdoados. Somos livres para amar, sua glória manifestar. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Nele fomos resgatados, redimidos, perdoados. Somos livres para amar, sua glória manifestar. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Oh, 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 oh. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, viva a esperança, a esperança. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, viva a esperança, a esperança. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Ele reina soberano, sobre tudo Ele está. No universo revelando a grandeza de sua glória. Oh, 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 A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos orar. Já iniciamos esse culto, porque quando nós saímos de casa, nós já saímos em espírito de adoração. Então, nosso convite é que todos aqui estejam, prontos para prestar o culto ao Senhor, seu culto ao Senhor. E todos juntos, como comunidade, prestaremos culto ao nosso Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que se passou. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para louvarmos ao Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, Deus. Ó Pai, que tudo que viemos a falar, a fazer, Senhor, e a cantar, possa chegar ao trono da tua graça, Senhor, como um cheiro suave. Que o Senhor possa receber, Senhor, toda a nossa adoração, Deus. Ó Pai, quebranta todos os corações, abençoa todos os nossos visitantes dessa noite. Ó Pai, abençoa cada irmão que saiu da sua casa para estar aqui conosco. Deus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada família, Deus, que aqui está representada. Ó Pai, que possamos sair daqui, Senhor, alegres por estar te servindo, alegre por pertencer ao Senhor, Deus.
Muito obrigada por tudo, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o hino congregacional, o hino de número 7. Os irmãos podem se assentar. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé novamente. Nós vamos para a leitura bíblica. Será realizada nos Salmos de número 98. Salmos 98. Aí eu gostaria da participação da amada igreja. Não gosto de ler sozinha. Então nós faremos o seguinte. As irmãs comigo leremos os versículos ímpares. E os homens fortes e corajosos estarão lendo os versículos pares. Amém? Amém. Senti firmeza. Então as mulheres comigo, os ímpares, e os homens, os versos pares. Nós vamos acompanhar pela nossa projeção, que assim nós podemos ler de maneira mais bonita, né? O salmo tem como título: Convida-se a louvar ao Senhor por amor da sua salvação. Mulheres, cantai ao Senhor um cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Homens, Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Ofereçam música ao Senhor,
Todos juntos. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os seus povos com retidão. Amém. Deus continue aplicando a sua palavra nos nossos corações, nos ensinando a louvar o Senhor em todo o tempo e a engrandecer toda a sua beleza, né? Nós vamos continuar nesse louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar do teu amor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra Os sempre. homens comigo, meu coração exulta. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. E de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, Ele se encherá com a tua alegria. meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. E de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Mais uma vez cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Temos tantas coisas a agradecer ao Senhor e por tantas coisas louvá-lo, né? Então, imagine aí pelo que você louvaria ao Senhor hoje na sua vida. Eu tenho certeza que não só por uma, nem por duas, mas por muitas coisas. Então, nós vamos louvar esse Deus maravilhoso que tem feito maravilhas no meio do seu povo, individualmente, né? Vamos lá. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As mulheres, quero adorar-te, sempre mais quero adorar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As
flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Agora eu gostaria de ouvir a igreja. É um hino bem antigo, né? Eu aprendi lá na minha adolescência. E eu tenho certeza que a igreja sabe essa música de cor e pode cantar sozinho. Vamos lá? Quero adorar-te. Quero adorar-te. Glória a Deus. Tua graça conhecer, eu quero. As aves, só junto. As aves do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu sempre lembro do texto bíblico quando a palavra de Deus nos refere como crianças, né? E quando nós levantamos as nossas mãos, eu sempre lembro daquela entrega de uma criança que pede colo, uma criança que ela se entrega porque sabe da segurança de quem vai tomá-la nos braços. E essa segurança que nós temos no nosso Deus. E é por isso que quando nós levantamos as nossas mãos, eu lembro de como crianças, nós temos a certeza daquele que vai nos carregar no colo, vai cuidar de nós. Por isso que nós louvamos a esse Deus maravilhoso. Porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não olha a nossa condição, mas nos olha com olhar de amor e diz, vem filho, né? Que eu cuido de você, que eu te transformo, que eu te cuido, que eu te dou carinho, que eu preencho o seu vazio. E é esse Deus que nós queremos continuar glorificando a Ele. Que bom que vemos muitas pessoas do nosso coração nos visitando hoje. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar? Que bom que temos mais irmãos aqui para louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, né? Enquanto nós estamos louvando a esse Deus maravilhoso, não somente as nossas vidas, mas também com nossos bens e nossos talentos. Podem sentar. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Bruno que faça essa oração. Oremos. Deus amado, Deus querido, obrigado, Jesus, por mais oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te louvando, te adorando. Agradecemos, Pai, por tudo que tens feito até aqui, por todos os dízimos e ofertas que foram trazidos até aqui à frente. Pedimos que conduza esse culto, e é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor Silas. Oi. Tá bom. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor. Na verdade, Manu já deu as boas-vindas, mas nós fazemos novamente, né, porque sempre é bom afirmar que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Esse é o melhor lugar para nós encontrarmos uns com os outros, para compartilharmos. Tragam. É feio, né, irmão? Deixa aqui mesmo. Os irmãos entendem. Mas Deus não me ajuda, viu? Nós vamos com essa mesmo. Até eu fiquei com vergonha agora, viu, meu Deus? É bonita, né? Tá bom. É porque eu deixo ela no cantinho, eu não quero trazer para aqui. Tá bom. Irmãos, nós estamos muito felizes porque muitos irmãos estão aqui. Eu queria fazer das boas-vindas de maneira especial à família do nosso irmão Valdo e Rose, Lucas e... Isso, Sarinha. Esses irmãos queridos, né, que continuam sendo CIB, apesar de estar lá em Nova Fátima. Sei que eles também têm a sua igreja lá, mas temos um apreço muito grande. Participam dos cultos, né? De vez em quando nós os vemos, né? Ou eles se manifestam lá no chat, né, do culto transmitido. E no nome deles eu dou as boas-vindas a todos os demais que estão aqui, que por acaso estejam nos visitando, né? Você que por acaso não seja daqui, ou que estava viajando e está retornando, que o Senhor possa continuar fortalecendo a sua vida, te dando cada vez mais ânimo novo, nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando, né, irmãos? Tempos de muito desânimo,
tempos de muitas inquietações, tempos de muitas dúvidas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas a boa palavra do Senhor, irmãos, ela continua a mesma. Ela continua afirmando as mesmas verdades e proclamando as mesmas promessas. Não muda nada. E o Senhor da palavra também é exatamente o mesmo Senhor. O Senhor forte e poderoso. O Senhor que nos conduz nas nossas lutas. O Senhor que nos fortalece. O Senhor que vai à nossa frente como um general, para que as nossas batalhas sejam vencidas, não por causa da nossa força, mas por causa da força dEle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Ânimo, ânimo, ânimo. Essa é a mensagem da palavra do Senhor para a sua igreja nesses dias de hoje e nos dias que virão pela frente. Não há absolutamente, irmãos, nenhum sinalizador que as coisas irão melhorar num sentido mais pleno da palavra. Aliás, a palavra já tinha nos alertado a respeito disso. Não haverá nenhum sinalizador. Nós até gostaríamos, né? Ninguém é profeta do caos. Ninguém é desejoso do mal absoluto. Pelo contrário, nós queremos a intervenção poderosa de Deus na história, trazendo graça, bondade, misericórdia. É isso que nós queremos. Porém, irmãos, antes que tudo, e isso virá, mas antes que tudo isso venha, nós iremos passar por aflições, porque é próprio desta vida. Então, coragem é a palavra do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para todos aqueles que caminham aí nessa jornada por essa vida. E por isso, irmãos, exatamente por isso, nós precisamos estar juntos. Viu, irmão? Diga aí, vou dar um agora de... Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado, nós precisamos caminhar juntos. Pode dizer, é para você dizer mesmo. Nós precisamos caminhar juntos. Porque, irmãos, se nós nos afastarmos da congregação, nós seremos triturados pelo mundo, pelo desânimo e pelo inimigo das nossas almas. Então, se está ruim assim, irmãos, pior é lá fora. Alguém já disse, eu nem sei se eu concordo com essa afirmação, mas eu acho ela provocativa pelo menos. Alguém disse o seguinte, que a igreja de Jesus é igual à Arca de Noé. Como era a Arca de Noé, irmãos? Um bocado de animal dentro. Não, nós não somos animais, né? Não quer dizer isso não. Mas tinha um bocado de animal. Certamente não tinha banheiro, não tinha escorredouros, não sei como era. Então, aquele monte de bicho ali dentro, fazendo suas necessidades. Você acha que era um ambiente... Oi, tá ligado. Você acha que era um ambiente, assim, como é que diz, do ponto de vista sanitário, né, saudável, assim? Tinha mau cheiro? Será que tinha, irmãos? Um monte de bicho no mesmo ambiente que as pessoas estavam. Aí alguém diz o seguinte, que a Arca de Noé é igual, a igreja é igual à Arca de Noé. Se não fosse a destruição que há lá fora, ninguém suportaria o cheiro que existe dentro. Não sei se eu concordo, né, com essa frase, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós aproveitamos dela o seguinte, se está ruim, se às vezes você acha ruim aqui na convivência com os irmãos, arrisque viver lá fora isolado da igreja do Senhor, para você ver como vai ser. Eu digo isso por experiência própria, irmãos, todas as vezes que eu me arrisquei a viver carreira solo lá fora, a viver apartado, distanciado da igreja do Senhor, bate um desânimo, uma agonia, uma sensação de perdição tão grande, se de fato você pertence à igreja do Senhor Jesus, que você não suporta mais, você começa a ficar desesperado. E se você não for muito sensível ao evangelho, você é capaz de culpar o seu isolamento, culpar exatamente a igreja que está te
buscando para que você esteja aqui, sendo cuidado, sendo abençoado, sendo sustentado. Então nós temos que ser muito cuidadosos com essa ideia, né, da carreira solo, de que nós somos plenos, de que nós podemos viver separados da congregação. Por isso que o autor de Hebreus, pastor Carneiro, sempre cita esse versículo, vai dizer: não deixando a congregação como é costume de alguns. Não podemos deixar a comunhão dos santos, porque senão nós estaremos perdidos. Então que o Senhor nos ajude aí nesta jornada, que é muito desafiadora, mas que vai nos levar a um bom lugar. Vai nos levar à terra prometida, vai nos levar a Jerusalém celestial, vai nos levar à vitória final como povo de Deus e com o Senhor Jesus. Irmãos, quero dar alguns avisos, né, alguns que eu dei pela manhã, acrescentando mais um aí, que é um aviso da juventude. Os avisos que eu dei pela manhã e repito agora são os seguintes: nós estamos iniciando exatamente neste domingo, até de maneira antecipada, a campanha da misericórdia. Dando um relatório aqui que os irmãos passaram para mim, este mês de novembro, nós distribuímos 29 cestas básicas, né, para famílias de Camaçari. Eu não estou falando da igreja. No relatório que os irmãos receberam aí nos grupos, foi mandado um relatório, não é isso, famílias? Os irmãos viram que tem poucas famílias da igreja, a grande maioria são famílias das comunidades. Os irmãos também, lá tem a estatística por bairro, nós praticamente atendemos famílias de todas as regiões de Camaçari, na grande maioria dos bairros de Camaçari. Então, é uma bênção nós podermos estar ajudando com aquilo que você está fazendo. Só é possível porque você tem trazido os alimentos, tem ofertado, tem dado em dinheiro para que a gente possa alcançar essas famílias. Então, que Deus seja louvado. Além disso, esse mês, nós levamos uma quantidade boa de alimentos para a Cristolândia. Esses alimentos vieram também da oferta dos irmãos e foram levados para a Cristolândia. Então, que Deus continue abençoando os irmãos. E agora, no mês de dezembro, nós queremos que os irmãos antecipem as suas ofertas para que a gente possa, e a gente vai dar não apenas uma cesta básica, mas uma cesta especial de Natal, né, acrescentar alguns itens especiais para essas famílias que são atendidas por nós. Nós já temos, através da arrecadação de recursos daquele almoço que aconteceu no dia da associação, nós já temos um recurso para a compra de panetones, de frango. Acho que já até foi comprado, não é, Vamires? Já está aí. Então, graças a Deus por isso. E agora nós pedimos que os irmãos antecipem, né, os seus itens para que a gente possa, antes do Natal, fazer essa entrega. Nós precisamos fazer isso para que as famílias recebam antes do Natal. Então, que mais uma vez nós possamos fazer esse esforço e fechemos o ano com essa cesta especial para todas as famílias atendidas por essa igreja. Quero falar também, irmãos, dar o aviso sobre o ano de 2023 na igreja. Quero animar os irmãos. Quero pedir uma coisa para os irmãos. Duas coisas, aliás. A primeira coisa que você vai fazer é aquilo que eu estou fazendo. Que você ore pelo ano de 2023 na igreja. Nós temos um grande desafio. E esse desafio, irmãos, é principalmente nós, como eu expressei aqui, fazer um mergulho de maneira muito especial na palavra do Senhor. Esse ano vai ser o ano da palavra de Deus. Não é que os outros anos não tenham sido, não. Vai ser o ano especial de nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, como igreja, para nos aprofundarmos mais, entendermos mais, estudarmos mais e ler toda a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você colocasse isso em oração, que você orasse para que este projeto, que abrange 3 coisas que eu vou citar aqui, possam acontecer, ou três estratégias que nós vamos colocar aqui, que os corações sejam alcançados, nosso e das pessoas de Camaçari, através desse projeto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é orar. Ore por isso. Ore para que a sua igreja, a nossa igreja, possa viver uma experiência profunda
com a palavra do Senhor. E a segunda coisa que eu vou pedir é que você ore por você. Que você olhe, avalie o que está sendo proposto e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Que o Senhor me fortaleça para que eu possa acompanhar aquilo que está sendo proposto pela igreja. Afinal de contas, irmãos, o que mais nós queremos é estudar a palavra do Senhor. A igreja do Senhor existe para entender a palavra e transformá-la em vida, em atitude, em prática, né? E para que ela também nos ajude a servir as outras pessoas. A vida em missão da igreja. Então, quais as 3 estratégias que nós vamos realizar? A primeira coisa, considerando sempre em torno da palavra do Senhor, é que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical um devocionário chamado A Bíblia Toda, o Ano Todo. Alguns irmãos se proporam a comprar, né, e os pedidos já foram feitos. E os que não compraram, não se preocupe, porque nós iremos fazer o resumo de cada semana e você vai poder acompanhar. Então, esse devocionário vai ser um instrumento de estudo da palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical, em algumas classes, mas especialmente a dos adultos. Eu espero que os jovens e os adolescentes também possam usar esse material, ou possam usar alguma estratégia para que também ele possa ser utilizado. Claro que com o diferencial que é jovem, que é adolescente, né? Então as adaptações podem ser feitas livremente. E a outra coisa, então isso vai ser o estudo da Escola Bíblica Dominical. Esse mesmo material, de uma maneira diferenciada, vai ser utilizada na segunda estratégia, que é os nossos pequenos grupos. Ore ao Senhor, irmãos, para que você participe de um pequeno grupo. Se esforce para isso. Coloque diante do Senhor a possibilidade. Você não tem, né, nenhuma dessas coisas é obrigatório para você. Mas pode ter certeza, você vai ser ricamente abençoado se você levar isso a sério, se você entender que Deus está te chamando para uma experiência mais profunda com a sua palavra e com a sua igreja e com o seu Deus. Então, nós vamos também viver a experiência dos pequenos grupos. Essa experiência nós vamos organizar mais ou menos a partir de meados de janeiro, né, do primeiro mês de janeiro, lá para a segunda quinzena de janeiro, nós vamos organizar. Se algum grupo já se antecipar e quiser começar a se reunir, não tem nenhum problema, mas oficialmente a gente vai começar a trabalhar com ela a partir da segunda quinzena. E a terceira estratégia, que que talvez seja mais desafiadora para nós, porque implica uma dedicação especial de tempo, é lermos a Bíblia toda durante o ano. Essa eu sei que não é fácil. Quem já leu a Bíblia aqui toda, assim, oficialmente, eu peguei de Gênesis e Apocalipse. Ótimo, muitos irmãos já fizeram isso. Então, você tem a oportunidade de fazê-lo de maneira regular. A diferença é que você vai fazer uma leitura guiada da Bíblia toda. Nós faremos juntos. Claro, você vai fazer a leitura individualmente em casa. Em alguns momentos, nós podemos fazer alguns eventos coletivos de leitura da Bíblia. E nós iremos acompanhar você. Você não estará sozinho. E eu também não quero estar sozinho. Como eu disse pela manhã, pode ser que eu desanime, como você também. Então, quando eu me desanimar, você vai me ligar para mim, me mandar um WhatsApp, você vai me falar aqui na igreja: pastor, o que é que está acontecendo? Você nos desafiou e agora você está ficando para trás. Vamos lá, porque você não pode. Você já atrasou 5 capítulos, 10 capítulos, não pode. Se não chegar em janeiro, você só vai estar no Antigo Testamento, já só finalizando o Antigo Testamento. Então, vamos juntos. Então, essa caminhada, irmãos, vai ser coletiva. Você vai ter a sua leitura individual em casa, mas quando você desanimar lá, nós iremos acompanhar você. Vamos na sua casa para ler junto com você, ou nós iremos marcar aqui na igreja uma leitura coletiva e nós vamos atualizar. Quem tiver atrasado vai ser atualizado na leitura através dessas estratégias. Então, você está sendo convidado para fazer a leitura anual da Bíblia. Normalmente, irmãos, a gente ainda vai fazer
a divisão, muitos têm aí essa divisão, mas normalmente são 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia, sem folga, viu? De domingo a domingo, durante 365 dias. Então, há que ter uma disciplina muito grande para fazer esse acompanhamento, tá? Irmãos, olha, eu sei que muitos de vocês são ocupados, mas eu quero dizer para vocês, eu não sei se tem alguém de vocês mais ocupado do que eu, viu? Não sei se tem, pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, mas eu vou fazer. Eu sou muito ocupado, irmãos, mas eu vou fazer. Eu tenho um monte de coisa, inclusive vou acompanhar vocês também. Quero ser um ajudador. Quero estar junto com vocês nessa jornada. Então, se você diz assim, eu não tenho tempo, não diga isso. Coloque diante do Senhor. Senhor, eu não tenho tempo, mas eu gostaria de viver essa experiência. A irmã Ilza estava conversando aqui comigo pela manhã. E a irmã Ilza, pastor, eu não sei se eu consigo. Eu disse, vamos, minha irmã, porque você não estará sozinha. Você estará conosco nessa jornada. Como eu falei, não há nenhum obstáculo. Se você não souber ler, você pode me dar o nome. E eu te garanto que você vai, quem sabe, até terminar o ano lendo. Viu? Porque nós temos irmãos já voluntários que me disseram, pastor, se alguém não souber ler e quiser ler, pode deixar que eu vou dar as aulas e essa pessoa vai ler. Entendeu? Então, não há nem... enquanto não aprende a ler, nós vamos ler, fazer uma leitura, né? Eu posso até fazer a leitura por telefone ou pelo WhatsApp, mandar para você e você ouve. Não tem o ouvir a Bíblia? Aquele que ouve a palavra de Deus, então você vai ouvir a palavra de Deus que corresponde à leitura. Então, nós vamos fazer todo o esforço para que ninguém fique para trás. Quero ver jovens e adolescentes lendo a palavra de Deus todo. Todos estão sendo desafiados. Quem sabe crianças também, né? Lendo a palavra de Deus. Noemi já levantou a mão aí, ó. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. É isso aí. Bom, irmãos, então... Para que nós possamos fazer esse acompanhamento, você vai me dar o nome. Já tem alguns irmãos que me deram o nome. Coloque em oração, não precisa se precipitar. Coloque em oração e você me mande o nome dizendo, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, essa leitura guiada durante o ano todo. E aí, por que eu preciso dos nomes? Porque eu preciso saber quem eu vou acompanhar, né, nessa atividade específica. Claro que a gente acompanha a igreja toda, né, na medida do possível, pastoralmente, mas essa atividade específica eu preciso saber para a gente ajudar você nessa jornada. Porque eu estou dizendo para você, irmão, não é fácil, viu? Então, você já sabe, nessa terceira estratégia, nessa terceira instrumento aí de leitura da palavra de Deus, você vai me dar o nome se você quiser participar. Então, dito isso, irmãos, o último aviso que já está posto aqui, os jovens vão fazer o encerramento das atividades do ano, com essa confraternização aí, dia 18, sábado, é dia 18 também, né? Vai cair dia 18 e às 18 horas, eu acho. Sábado parece que é 18. Bom, às 18 horas do próximo sábado, pela caixa ali, eu acho que vai ter pizza, não é isso? E você deve ter R$20. Veja só, se você não tiver R$20, não se preocupe, porque Ruth, cadê Ruth? Ela me mandou esse recado e ela garante que vai pagar para você, tá? Você só precisa ser honesto. Olha, eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho R$20. Ruth, ela não vai pagar não, ela vai buscar patrocinadores para você, viu? Então, não deixe de dar o nome por causa dos R$20. Isso, tem que dar o nome para ela até quarta-feira, porque ela vai começar a fazer as pizzas já quarta-feira, não é, Ruth? Quarta-feira. Então, ela precisa saber a quantidade para providenciar aí as coisas, né? Então, a liderança aí da juventude... isso aí incluindo jovens e adolescentes, não é isso, Ruth? Jovens e adolescentes, não é isso? Isso. Então, jovens e adolescentes, sábado, 18 horas, festival de pizza, confraternização, tudo mais aí que vocês têm direito. Então,
participem aí desta programação da juventude da nossa igreja. Então, dados esses avisos, irmãos, nós queremos, as crianças virão à frente, sim? Então, vem aqui, as crianças. Sarinha, vem aqui, Sarinha, para a igreja ver você. E Lucas, venha Lucas aqui. Vem aqui só para eu orar por você, depois você volta para aí, venha Lucas. Vem aqui rapidinho. Isso, Lucas. Se você não quiser ir para lá, você fica aí com seu pai, viu? Oi. Olha, é o aniversário dele hoje. Tá vendo aí? Que o Espírito Santo estava soprando para você vir aqui à frente, Lucas. Está com quantos anos, Lucas? Fez hoje 12 anos, né? Olha que bênção. Venha, Davi. Não, é Daniel. Esse é Daniel, né? É Daniel, né? Isso. Belinha. Noemi. Sarinha, tudo bom, Sarinha? Fica aqui à frente, ó, Sarinha. Aqui, irmãos, os nossos visitantes de Nova Fátima. Todo mundo aí? Quem é que está querendo entrar dentro do púlpito? Hoje é mesmo? Quem é? Como é o nome dela? De Robson. Olha que bênção. 2 aniversariantes, né? Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar pelas nossas crianças? Cadê Jade? Deixa eu ver se ela vem aqui para mim. Vem, meu amor. Vem ter você também. Vem, meu amor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui com o pastor. Venha. Vem aqui, vem. Eita, Jade. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Aí. Vamos orar pelas nossas crianças e orar pelos nossos aniversariantes de hoje, né? Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai Santo, pela bênção de termos as nossas crianças aqui. Obrigado, Pai Santo, porque nós sabemos que é um privilégio muito grande elas estarem na igreja do Senhor Jesus. É uma bênção muito grande, Pai, nós podermos ajudar as nossas crianças, abençoar as nossas crianças, ensinar as nossas crianças sobre a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado, Pai Santo, na vida delas. Que as professoras, que os cuidadores, Pai Santo, possam ter paciência, possam ter sabedoria do alto para trazer a Tua palavra aos coraçõezinhos delas, Pai, e que elas sintam-se abençoadas, acolhidas, amadas aqui na Tua igreja, Pai. Nós abençoamos, Pai Santo, a vida de Jade, nós apresentamos a vida de Lucas, Pai, e agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a essas crianças, Pai, que eles cresçam no conhecimento da Tua palavra, que eles tenham muitos anos de vida, que cresçam com saúde, com graça, com misericórdia, Pai, e debaixo dos cuidados do Senhor, Pai, que os seus pais sejam usados pelo Senhor para abençoar cada um deles. Glorificado seja o Teu nome por todas as coisas, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Deus os abençoe, podem ir para a classe. Lucas, Deus te abençoe. Você, tudo jóia? Ezequiel, Deus te abençoe, viu, Ezequiel? Na oferta? Tá. Pode colocar lá que depois a gente recolhe. Ezequiel está ofertando nesse momento. Deus abençoe, Ezequiel. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler, irmãos, com os irmãos, um texto que no início do ano nós fizemos a leitura algumas vezes, que é Atos, o capítulo 1 de Atos, do versículo 1 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Certamente, mais de uma vez, no início deste ano, nós lemos esse texto. E agora que estamos chegando ao final do ano, eu quero ler com a igreja novamente esse texto. E depois de ter aprendido muitas coisas no livro de Atos ao longo deste ano, estamos chegando ao final. No próximo domingo, nós estaremos encerrando
as leituras da Escola Bíblica Dominical com base no livro de Atos, eu queria voltar a esse texto inicial, que diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, de 1 a 11. Em meu livro anterior, diz o autor de Atos, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Esta é a palavra do Senhor, a palavra que estamos diante dela. Mais uma vez, irmãos, eu vou orar. Pai, obrigado por esta palavra, que ela seja tomada neste momento, Pai, direcionada pelo Teu Espírito, Pai, um espírito de sabedoria, de discernimento, de confrontação, Pai, e que esta palavra fale aos nossos corações nesta noite, que faça sentido para nós, que traga, Pai Santo, ensinamento do alto, e que seja capaz de moldar as nossas mentes, as nossas consciências e principalmente as nossas atitudes, que haja mudança de vida em nós, por meio, Pai Santo, da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, conforme eu falei então, provavelmente, eu não sei quantas vezes, mas certamente algumas vezes nós lemos esta palavra no início desse ano, lá em janeiro de 2022, nós lemos algumas vezes este texto. E estávamos começando a leitura do livro de Atos, os estudos no livro de Atos. Desde aquela época nós chamamos a atenção da igreja da importância desse livro para a igreja do Senhor Jesus. Porque é um livro, irmãos, que, conforme eu disse já algumas vezes aqui, alguns estudiosos dizem que Atos é a certidão de nascimento da igreja. Nós sabemos que a certidão de nascimento é o documento
que comprova civilmente perante a sociedade que nós existimos. Se nós não tiramos esse documento, para a sociedade é como se nós não existíssemos. Então, o livro de Atos, quando alguém diz que ele é a certidão de nascimento da igreja, é porque aqui está registrado para as gerações posteriores de discípulos de Jesus o que aconteceu naquele início, como é que a igreja iniciou-se naqueles tempos tão complexos em que a sociedade de então estava dominada por um dos mais terríveis impérios que existiu ao longo da história da humanidade, que era o Império Romano. A igreja começou ali. E a igreja começou com um mandato do Senhor Jesus. O mundo, durante 30 anos, 33 anos, teve fisicamente, existencialmente, historicamente, a presença do Deus encarnado, de Jesus entre nós. Podemos dizer assim, irmãos, apesar de não termos estado lá fisicamente, nas estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia, por onde Jesus circulou com seus discípulos ou sozinho, mas é como se ele estivesse de fato estado também entre nós, porque aqui, nestes solos desta terra, ele pisou e ele veio com uma missão. Ele veio porque era necessário vir. Ele deixou o seu trono de glória, porque se ele não fizesse isso, não se cumpriria as promessas gloriosas de Deus, que desde a antiguidade, que desde a fundação do mundo, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, tinha dito que iria redimir a humanidade que havia se perdido, que havia rompido a relação com Deus, que tinha ouvido a voz estranha do tentador e tinha trilhado caminhos diferentes daquele que Deus estava propondo para ela. Então, desde aquele tempo, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor, tinha prometido que viria neste mundo, a este mundo, um descendente da mulher, ou de uma mulher, que iria derrotar o poder de Satanás, poder da serpente. E assim ele veio em cumprimento desta promessa inicial, mas também de outras promessas que Deus foi renovando ao longo da história, de diversas maneiras, através de diversos símbolos, como por exemplo, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, no tempo da escravidão do Egito, e aquele cordeiro simbolizava também o cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E ele veio. Na expressão do apóstolo Paulo, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio, irmãos, e aqui ele começou a formar um grupo de pessoas que iria girar em torno da pessoa dele. E é disso que Lucas, o autor de Atos, está dizendo aqui. E conforme nós vimos, naquele início lá, nós já comentamos a respeito disso. O livro de Atos, ele tem uma conexão direta com um dos evangelhos. Com todos os evangelhos, evidentemente. Mas um evangelho, especificamente, que é o evangelho de Lucas. Porque o autor de Atos é o autor do evangelho de Lucas. É o próprio Lucas que escreveu. E ele diz aqui, ele abre o livro de Atos fazendo uma conexão direta. Ele diz, em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus, irmãos, conforme relatado nos evangelhos, mas especialmente no evangelho de Lucas, Jesus, ele escolheu pessoas, ele chamou pessoas para viver em torno dele. E essas pessoas foram chamadas para aprender dele,
para observar o que ele estava ensinando e vivendo e fazendo. Aquelas pessoas dormiam, comiam, viviam em torno da pessoa de Jesus durante 3 anos, foram os apóstolos. Mas não somente isso, em diversos textos dos 4 evangelhos, nós encontramos diversas pessoas se aproximando de Jesus, inclusive várias mulheres também que acompanhavam, certamente não o tempo todo, mas em diversas ocasiões, elas estavam acompanhando o ministério terreno de Jesus, e aquelas pessoas foram aprendendo, aquelas pessoas foram observando, aquelas pessoas foram entendendo aos poucos que existia um jeito alternativo de viver neste mundo que não era aquele jeito comum que as pessoas já estavam vivendo até então. Existia uma possibilidade de viver nesse mundo de maneira diferente, e essa possibilidade era a partir do modelo vivido e ensinado por Jesus. Mas para que esta pessoa pudesse viver essa experiência, de viver um estilo de vida diferente, uma alternativa de vida transformadora, essa pessoa precisava primeiro vir a Jesus. Por isso que ele fazia sempre esse convite, por exemplo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, irmãos, estava afirmando, Jesus estava dizendo, a partir do que ele ensinava e a partir do que ele mostrava na sua vida, que existia um jeito de caminhar pela vida, não de maneira pesada, não agonizante, não desesperada, mas uma maneira leve de caminhar pela vida, que as cargas da vida não seriam capazes de esmagar você, porque as cargas da vida seriam colocadas sobre ele. Ele tem ombros fortes. O nosso Deus é poderoso, tem ombros fortes para suportar as nossas cargas. Nós não precisamos carregá-las. E é assim que a igreja foi se formando, até o dia em que ele morreu, em que ele entregou a sua vida para que este ato poderoso de Deus, que era a salvação, se concretizasse. E a morte não pôde segurar o autor da vida, na expressão de um dos sermões de Pedro no livro de Atos. A morte não foi capaz de segurá-lo morto, e ele ressuscitou ao 3º dia. Diz o relato aqui, que nós acabamos de ler, que Jesus ainda após ressurreto ficou 40 dias com os seus discípulos. E mais uma vez ensinando. O que Jesus, irmãos, ensinou? O Jesus ressurreto, durante esses 40 dias, o que Jesus ensinou para os seus discípulos? Exatamente a mesma coisa que ele estava ensinando antes. Reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. E é isso que o apóstolo, é isto que o autor aqui de Atos nos diz, o que Lucas nos diz, é que Jesus passou 40 dias com eles novamente, ensinando sobre o reino de Deus. Aqui no versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Esse era o tema principal, era o conteúdo principal do ensino de Jesus, o reino de Deus. E por que, irmãos, Jesus utilizou-se dessa expressão, que de certa forma ela é muito terrena. O que é um reino, irmãos? É a organização política, é o reino ou governo, é a organização política de uma nação. É como uma nação se organiza e escolhe o seu mandatário. O governo significa que alguém domina sobre aquela nação, seja de que forma for, ou de maneira prepotente, ou de maneira mais democrática, mas existe toda a nação, todo reino,
todo povo tem um governo, tem alguém que governa sobre ela. Então Jesus se apropriou de um termo muito humano. Só que esse reino do qual Jesus falou, e conforme ele disse diversas vezes para os seus discípulos, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, irmãos, é o governo soberano de Deus sobre toda a humanidade e sobre toda a existência. Tudo aquilo que foi criado está debaixo do governo de Deus. Então, quando Jesus utilizou-se desse termo, anunciando o reino de Deus, ele estava querendo afirmar para nós que por direito ele é soberano sobre todas as coisas criadas neste mundo. E a partir da experiência, da presença de Jesus neste mundo e do início da sua igreja, Deus está realizando o projeto do reino de Deus, ou seja, de apropriar-se novamente de tudo aquilo que de fato e de direito pertence a Ele. Deus está governando sobre toda a existência humana e por isso vai chegar um momento que os reinos deste mundo serão suprimidos. Toda a injustiça desse mundo. Eu até achei interessante que no Salmo que Manu escolheu, ele termina dizendo que ele irá dar um basta. Veja só, um salmo lá do Antigo Testamento, o salmo foi 89, não foi, Manu? 98. Foi o salmo 98. Não sei se os irmãos estão lembrados, é claro que me chamou a atenção porque eu já tinha o texto da palavra de Deus comigo, então imediatamente eu lembrei disso. Mas o Salmo 98, que foi lido aí no período aí de cânticos, diz no final o seguinte: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, o reino soberano do nosso Deus, irmãos, que já foi proclamado desde o Antigo Testamento em diversos textos, conforme esse aí do Salmo 98 que está projetado ali, a palavra de Deus nos afirma que Deus tomará as rédeas do mundo. Que a gente olha, irmãos, para esse mundo aí e acha que ele parece um barco à deriva, um barco sem comando. Não é isso às vezes que a gente pensa do mundo? Como a gente pensou disso aí durante a pandemia? Quando a gente viu os noticiários, as coisas que estavam sendo anunciadas e acontecendo, crises de diversas modalidades, políticas, econômicas, sociais, crise sanitária. Nós olhamos para isso tudo e dissemos: meu Deus, tem misericórdia de nós, é o caos. É no mundo todo que isso está acontecendo. Eu me lembro, não sei quantos anos tem, acho que mais de 20 anos, quando aqueles aviões se projetaram contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, que as televisões transmitiram isso ao vivo. A gente estava, quem estava assistindo televisão na hora, ou quem pôde ligar, que viram aquela cena e aquele desespero, e o anúncio de que mais aviões estavam indo em direção a outros lugares, como de fato aconteceu. Meu Deus, o caos está estabelecido no mundo. Isso pode gerar a terceira guerra mundial. Agora, nessa guerra da Ucrânia, que ainda está acontecendo, fala-se sobre a possibilidade da terceira guerra mundial. Irmãos, pode acontecer terceira guerra mundial, quarta é quase impossível, porque a terceira seria destruidora, mas o homem não tem poder para destruir tudo, irmãos. Já destruiu muita coisa. A destruição começou lá no Éden, quando o homem rompeu com o seu Criador, com o seu Deus, com o seu Senhor, quando o homem fez uma opção por caminhos diversos daquele que Deus tinha projetado para a vida dele. Mas, irmãos, o grande amor de Deus é esse escandaloso amor de Deus, é que Ele
Desde esse tempo, Ele está buscando o ser humano, a humanidade, para trazer de volta para si. Ele está buscando a mim e Ele está buscando a você. Eu não sei se Ele já encontrou você. Eu não sei se Ele já conseguiu trazer você de volta para si. Mas é o grande anseio amoroso de Deus, é que você venha para Ele. É que você faça parte da família dEle. É que você seja irmão com Jesus dessa grande família. Então, quando o apóstolo Lucas relata isso daqui para o seu amigo Teófilo, escreve esse livro como uma espécie de evangelização daquele homem, mas que é a evangelização também de todos nós. Ele diz, olha, Jesus começou no livro anterior, que foi o Evangelho, eu relatei das coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Então, Lucas, ele está dizendo aqui que Jesus veio para ser um tipo de pessoa que Ele queria que nós fôssemos. Jesus veio para ser o homem na sua plenitude. E Ele diz, é possível vocês fazerem uma jornada, uma caminhada comigo e vocês viverem a experiência de ser um homem na sua plenitude. De novo, vocês retomarem aquilo que vocês perderam quando vocês caíram da graça de Deus. É possível você ser um homem pleno e uma mulher plena novamente. Jesus veio para ser o primeiro de muitos irmãos, diz o apóstolo Paulo em uma das suas palavras. Então, o apóstolo João, o apóstolo Lucas, o autor de Atos, ele nos diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando ele nos diz isso aqui, irmãos, ele está dizendo que o que Jesus fez e o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. O que Jesus disse e o que Jesus viveu são duas coisas que estão em sintonia. Jesus, ele era o homem plenamente coerente. O que ele dizia era o que ele vivia. O que ele vivia era o que ele ensinava. E nós precisamos aprender com Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos nos desapegar da palavra. A palavra deve ser a nossa regra de fé e prática. A palavra deve ser, como é dito no Salmo 119, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque se nós perdermos o referencial da palavra, irmãos, nós vamos perder a receita de ser o ser humano pleno que Deus quer que nós sejamos. Não é por causa da orientação de pessoas que nós vemos na televisão, nas redes sociais ou até mesmo aqui na igreja. Na igreja está bom que a gente está lendo a palavra, a gente está ensinando a palavra, mas você precisa ter a experiência da palavra lida, escutada, vivida na sua intimidade com Deus, porque é através disso que nós vamos crescendo na plenitude da pessoa que Deus quer que eu e você seja. Então, Jesus foi essa pessoa que, diz Lucas, que ele começou a ensinar e a fazer, as coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Ora, Jesus voltou para os céus, e Lucas diz que enquanto ele esteve aqui, ele começou a ensinar e a fazer. Ou seja, dá uma ideia de que Jesus iria continuar ensinando e fazendo. E de fato irmãos, porque quando ele, lá no capítulo 28 de Mateus, que ele subiu aos céus, ele disse o quê? Que estaria com quem? Conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, irmãos, é o nosso irmão presente no meio da igreja. Lá na descrição, nas cartas do Apocalipse, ele está no meio da igreja. Ele está acompanhando a vida da igreja. Através do seu Espírito Santo, Deus continua fazendo e ensinando para a sua igreja. É isso que o autor de Atos está dizendo. Por isso, irmãos, que a igreja começa aqui com uma expectativa maravilhosa. Em primeiro lugar, a expectativa do cumprimento da grande promessa, que foi a dádiva do Espírito Santo prometido em diversos textos bíblicos, especialmente lá na profecia de Joel. Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, sobre o seu povo. Deus deu em abundância do seu Espírito. E quando Deus derramou abundantemente o seu Espírito, naquele tempo, a igreja agiu poderosamente no mundo. A igreja só pode ser igreja porque Deus cumpriu a sua promessa de derramar o Espírito Santo.
Por isso, irmãos, nós devemos buscar cada vez mais a plenitude do Espírito Santo. A igreja só pode ser igreja se ela for empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Se ela não tiver o Espírito, irmãos, ela vai ser esmagada pelo mundo. Ela vai sofrer neste mundo, ela vai viver arrastando nesse mundo. Mas se ela tiver o Espírito Santo de Deus, não há absolutamente nenhuma crise, nenhum poder, nada absolutamente nesse mundo, nem o próprio diabo será capaz de vencer a igreja do Senhor Jesus, porque ela é poderosa em Deus para a realização de grandes obras. Por isso que Jesus disse sobre a igreja. Jesus tinha expectativas. Jesus acreditava na igreja, irmãos. Você precisa acreditar como seu irmão Jesus, na igreja. Jesus acreditava. Ele disse sobre a igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Que a igreja do Senhor Jesus era uma força poderosa que estava entrando, que estava socando as portas do inferno para tirar de lá quem precisa ser liberto das garras de Satanás. É isso que a igreja é. A igreja não é nada mais e nada menos do que isso. E nós precisamos acreditar na igreja bem pelo menos próximo daquilo que Jesus acreditava. Você acredita na igreja do Senhor Jesus? Essa igreja que está começando aqui nesse iniciozinho do livro de Atos e que nós estudamos. Nós vimos o que Deus fez. Nós estamos agora no último capítulo de Atos, né? Capítulo 28 de Atos. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo numa prisão romana, aliás, não é nem numa prisão, numa casa, sob a custódia do Império Romano, sob a proteção. Um soldado estava guardando o apóstolo Paulo. Ele dizia que estava vigiando o apóstolo Paulo, mas na verdade Deus colocou ele ali para guardar o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo tivesse liberdade para continuar pregando o evangelho, e desta feita agora no coração do mundo daquela época, que era Roma. O apóstolo Paulo estava em Roma pregando o evangelho, e foi por causa disso que ali surgiu uma igreja exuberante, uma igreja que cresceu e se fortaleceu, porque a partir da prisão o apóstolo Paulo estava pregando para aquela cidade. É isso, irmãos, que Deus fez e Deus quer continuar fazendo. Nesse texto aqui, irmãos, para ir finalizando esta mensagem, nós encontramos nós encontramos Lucas fazendo uma afirmação, que depois que Jesus fez a promessa, disse para eles ficarem em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa. E quando Jesus disse isso para eles, Lucas relata que Jesus, ele subiu aos céus na presença dos seus discípulos. Ele foi arrebatado, ele foi levantado aos céus de maneira visível, não é isso? De maneira visível. A tal ponto que os discípulos, no relato aqui de Lucas, eles ficaram com os olhos fixos no céu. Eles não conseguiam deixar de olhar. Foi necessário que Deus mandasse um mensageiro, aliás, 2 mensageiros, um anjo, para dizer: por que vocês? Porque uma nuvem encobriu Jesus da vista deles, mas eles ficaram. Eu acho que eu também ficaria, e você também, né? Eu imagino. Foi preciso que Deus mandasse um anjo e dissesse para eles, conforme está relatado aí: Galileus, os homens da Galileia, né? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então esse texto, irmãos, termina com uma promessa gloriosa. Esse texto termina, irmãos, com a comunicação para aqueles discípulos de que Jesus, ele iria voltar. Uma comunicação para nós de que Jesus irá voltar. É por isso que na orientação de Jesus e do apóstolo Paulo, na experiência da ceia do Senhor, quando nós participamos da mesa do Senhor, conforme fizemos aqui
na semana passada, a orientação é do apóstolo Paulo e a orientação dada por Jesus é que no capítulo 11 de Coríntios, dado pelo apóstolo Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, é que nós deveríamos partir o pão e tomar do cálice para lembrarmos da morte do Senhor Jesus. Isso, durante toda a vida até que Ele venha. Enquanto Jesus não vier, nós continuaremos mensalmente ou de tempos em tempos, partilhando da ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez, lembrando de que Ele se entregou a sua vida para nos salvar, lembrando que o seu corpo foi moído por nós, lembrando que o seu sangue foi derramado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. A promessa do Senhor é que Ele virá. Jesus, Ele, irmãos, está aqui porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui, mas não de maneira visível. Ele está aqui por meio do seu Espírito. Mas Ele estará conosco um dia de maneira visível. Ele virá nas nuvens. No relato de Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27, ele diz que Jesus virá em poder e grande glória. Então esse texto de Atos, e no início do livro de Atos, ele é importante porque ele diz o que Jesus fez, diz o que Jesus ensinou, diz o que a igreja iria viver naqueles dias, como o início dessa grande jornada, que é a jornada da igreja do Senhor Jesus. E esse texto também nos diz o que acontecerá no futuro. Esse mesmo Jesus que subiu aos céus, virá um dia. Na expressão de Marcos, ele virá assim: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Olha como é exatamente a confirmação do que foi dito aí no final desse texto que nós lemos. Os anjos disseram: vocês virão ele descendo da mesma forma como viram subir. E Jesus subiu através das nuvens, uma nuvem o encobriu da vista dos discípulos. E o próprio Jesus disse que o Filho do Homem, ele próprio, viria. Nós viríamos ele vindo nas nuvens com grande poder e com grande glória. Que Deus seja glorificado, irmãos, pela sua gloriosa promessa. Jesus, ele está aqui conosco porque foi promessa dele. Jesus está na pessoa do seu Espírito. Mas a igreja também aguarda o retorno glorioso do seu Senhor. A igreja aguarda o retorno pessoal de Jesus nas nuvens. Na expressão lá do Salmo, ele virá para cumprir toda a sua justiça. Ele virá para julgar todas as nações. Um julgamento que será um julgamento justo, como é próprio de Deus. Ele virá. Atos dos Apóstolos, irmãos, foi o livro que nós estudamos ao longo desse ano. 28 capítulos. Estamos terminando no próximo domingo. Atos dos Apóstolos termina, então, no capítulo 28. Mas não termina a história da igreja. Podemos dizer assim, irmãos, que Atos dos Apóstolos termina para começar os atos dos demais discípulos de Jesus. Eu e você. Todos os nossos irmãos e irmãs que sucederam os primeiros apóstolos lá de Jerusalém, de Tessalônica, de Antioquia, de Roma, lá onde o apóstolo Paulo estava preso no final do livro de Atos. Muitos irmãos, muitos discípulos de Jesus ao longo da história vão se sucedendo. É uma espécie de corrida de bastão, quando um vai passando o bastão para a próxima geração. Nós somos a geração atual dos discípulos de Jesus. Como é que nós estamos sendo em relação àquele grupo inicial? Nós estamos crendo que a igreja é um presente de Deus para a humanidade.
Nós estamos crendo como Jesus, o Senhor da igreja, cria e acreditava nela, que a igreja é poderosa para vencer todos os poderes deste mundo. Nós cremos nisso. Você, como discípulo de Jesus, crê nisso? Nós cremos, irmãos, que Jesus está presente na vida da sua igreja por meio do seu Espírito. Nós cremos de fato nisso. Nós cremos, irmãos, que a igreja de Jesus vive na expectativa do retorno glorioso dele, em poder e grande glória, conforme ele afirmou. Nós cremos nesta promessa e nesta verdade profunda da sua palavra. Se nós cremos nestas coisas, irmãos, relatados aqui, nós precisamos ser coerentes como Jesus fez, como Jesus foi. Jesus ensinou coisas e essas mesmas coisas Jesus viveu. Jesus foi coerente com o que ele dizia, com o que ele fazia. O seu caráter, seu comportamento, a sua postura nesse mundo era um reflexo daquilo que ele ensinava para os seus, daquilo que Deus revelava para ele, como homem, como humano entre nós. Nós precisamos ser os discípulos de Jesus, irmãos, que perseguimos essa coerência. Eu sei que a vida é dura, irmãos, para todos nós, para mim também, para os pastores, para os professores, para você de um modo geral, a vida é muito dura. Muitas vezes nós somos confrontados com situações que nós nos desanimamos, que nós não queremos ser igual, nós não conseguimos ser igual a Jesus. Situações, posturas nossas, somos confrontados com poderes desse mundo tão maléficos, tão difíceis, tão complexos. Somos injustiçados, somos roubados em muitas coisas neste mundo. Muitas vezes nós queremos agir conforme as posturas deste mundo, conforme os ritos deste mundo. Mas Jesus está convidando você a caminhar como ele caminhou, a viver como ele viveu, a ser como ele foi. É isso que Jesus está convidando você para ser. Que esse convite, irmãos, te desafie, não desanime, dizendo eu não consigo, eu não posso. Porque ele prometeu que faria esse milagre acontecer nas nossas vidas. Não deixe de crer, irmãos. Olha, irmãos, um testemunho pessoal. Eu fracasso, meu fracasso em muitas áreas da minha vida são muito grandes. Mas eu nunca deixei de crer, irmãos, que eu iria superar eles. Muitos eu ainda não superei. Uma pessoa pisa no meu calo, uma pessoa é injusta comigo, uma pessoa faz coisas aqui na igreja que não é razoável, meu coração se entristece, às vezes eu fico com uma barreira, estabelece uma barreira, mas eu digo para mim mesmo, você não pode continuar mantendo esse padrão, esse jeito de ser, o seu irmão Jesus não fez isso, o seu Senhor não fez isso. Então rompa com isso, que deixe que laços que os laços de amor e de misericórdia de Deus inundem novamente o seu coração para que você supere isso. Irmãos, nós devemos ir ao nosso Senhor em oração quando essas barreiras se estabelecerem. Não vai deixar de acontecer não, porque nós estamos em um processo que a Bíblia chama de santificação, mas nós precisamos acreditar nisso. Deus quer fazer esse milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Não sei como é que está a sua jornada até aqui, né? Não sei quanto tempo você tem de evangelho. Talvez você ainda nem tenha começado essa jornada com Jesus. Mas o convite dele para todos nós nesta noite para aquele que ainda não começou, comece hoje a caminhar com Jesus. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus nos diz que se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para Jesus. Não é um convite para fazer parte de religião, irmão. Você não foi convidado por Jesus para ser um religioso. Religião, irmãos, é uma categoria humana, sociológica. É dos padrões desse mundo. E nós somos religiosos, porque nós somos humanos e nós somos seres sociais. Quando perguntam
no IBGE está tendo, né, o censo. Você, que religião? Você pode dizer, a minha religião é evangélica, batista e o que for, né, ou em qualquer lugar. Não, nós temos uma religião, mas isso é uma categoria humana. Quando você, de fato, for confrontado com o que é mais essencial na vida, você não é um religioso. Naquilo que diz respeito às coisas eternas de Deus, você é alguém que caminha com Jesus. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é alguém que foi alcançado por Jesus, salvo por Jesus. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você não está sendo convidado para fazer parte de uma religião. Você está sendo convidado para caminhar com uma pessoa, que é Jesus. Ser salvo por Ele e depois ser orientado por Ele. E fazer parte da igreja dEle. Da igreja dEle. Que não é um templo, que não são rituais, é uma caminhada através da vida, orientada por Ele, uma caminhada de transformação. É para isso que você está sendo chamado. Então, que você, se você ainda não assumiu esse compromisso com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso nesta noite. Entrega-se a Jesus, renda-se a Ele. Confie que Ele é capaz de quebrar todas as barreiras que existem entre você e Ele. Seja corajoso. É uma espécie de mergulho que nós cremos que podemos mergulhar naquelas águas ali porque elas são seguras para fazermos aquele mergulho. Nós nos jogamos porque quem nos manda nos jogar é alguém que é poderoso para dizer: você será protegido, que é o Senhor Jesus. Então se jogue, entregue-se, renda-se a Ele. Faça isso porque é o convite que Ele está fazendo para você nesta noite. E para você que já fez essa entrega, que já viveu essa experiência, o convite para você é mergulhar mais profundamente no relacionamento com o Senhor Jesus. É caminhar com Ele, aprendendo com Ele, sendo coerente entre aquilo que você aprende e aquilo que você vive. É viver essa experiência de ser um discípulo cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Essa seja a realidade de todos nós nesta noite, que nós vivamos essa experiência profunda de caminhar com Jesus, de viver como Ele, de experimentar a profundidade da vida dEle, do seu Espírito em nós. E que o Senhor nos abençoe a ser isso, neste finalzinho de ano e no ano de 2023 que está se aproximando aí. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Eu quero orar por cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui. Tem uma música, né? Só para finalizar. Salvador maravilhoso, ótimo. Canção que nós iremos cantar para concluirmos a nossa celebração, terminarmos esse tempo aqui juntos. É uma canção que fala justamente desse Salvador maravilhoso. E eu gostaria que você ouvisse esta canção, que você refletisse e meditasse nela. Ela está baseada na palavra do Senhor. Eu gostaria que você orasse, que você cantasse essa canção como se estivesse se dirigindo a Ele, o nosso Salvador maravilhoso. Vou pedir que vocês cantem a metade, depois de uma paradinha para a gente orar e logo depois a gente encerra o culto desta noite. Louvemos ao Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos
nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Essa música é uma oração. Nós nos dirigimos ao Salvador maravilhoso. Qual é a primeira estrofe, Nácleas? Nós nos dirigimos a Ele, Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Nós nos dirigimos a Ele reconhecendo que Ele é o Salvador maravilhoso. Estávamos perdidos e Ele nos alcançou. Por isso que nós oramos sendo gratos a esse Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez essa entrega, que não tem Jesus como seu Salvador maravilhoso e gostaria de fazer essa entrega, entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Há alguém aqui? Levante uma de suas mãos. Você não vai levantar a mão para fazer parte de uma religião, mas para começar uma jornada, uma caminhada com Jesus, com o Salvador maravilhoso, com o Salvador que tomou o meu e o seu lugar lá na cruz do Calvário. Salvador que foi morto para nos salvar. Alguém aqui? Levante uma de suas mãos. Tenha coragem. Renda-se a Ele. Não tenha medo. Nós não devemos ter medo daquilo que vai mudar, transformar a nossa vida para melhor. Daquilo que vai ser a coisa mais, o evento mais significativo da nossa existência. Nós não precisamos ter medo disso. Alguém afastado da igreja, que deixou de viver essa experiência de caminhar com Jesus e gostaria de retomar nesta noite, levante uma de suas mãos. Alguém que quer renovar o seu compromisso com Jesus nesta noite, se sente fraco, se sente desanimado, se sente distanciado de Deus e gostaria de renovar esse compromisso. Nós te convidamos para fazer isso também. Levante uma de suas mãos. Alguém aqui? Quero dizer para você o seguinte. Quero que você tome esse convite que nós estamos fazendo. Que você carregue com você no seu coração. Que você reflita sobre ele. Que você reavalie a sua vida a partir desta perspectiva de Jesus, do convite que Jesus faz para colocarmos as nossas cargas sobre Ele. Quero te propor a você levar com você este convite e que você dê uma resposta para Jesus ainda nesta noite. Seja aqui ao final, seja em algum momento lá antes de você dormir, ou conversando com alguém. Eu ouvi aquela palavra, eu ouvi uma palavra lá na igreja, eu ouvi uma canção que me desafiou, que me confrontou, e eu quero me entregar, eu quero me render, ou eu quero renovar o meu compromisso com Jesus. Faça isso nesta noite. Não deixe de fazer isso, porque o coração de Deus está inclinado para você.
O desejo do Senhor é que você seja alcançada por essa graça, alcançada e alcançado por essa graça. Então leve contigo esse convite e faça essa entrega, seja qual for ela, renovação de compromisso com Jesus, renovação, retorno para os caminhos do Senhor, ou entrega da sua vida a Jesus, se você ainda não fez. Vamos ficar em pé nesse momento. Quero fazer uma oração para que Deus, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te dê coragem, para que o Espírito Santo fale de uma maneira tão profunda no seu coração, que você se sinta confrontado de tal forma que não tenha outro caminho para você, se não rendesse, se não entregasse a Ele. Vou orar nesse momento por isso, porque Deus quer fazer essa obra na sua vida. Logo depois, irmãos, nós iremos encerrar esta celebração com o cântico, e vamos começar de novo, do início, que você leve, carregue essa oração com você. Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai Santo, pela tua boa palavra. Obrigado, Pai Santo, pelo presente das Escrituras. Pai, nós não seríamos nada se nós não tivéssemos essa orientação para as nossas vidas, se não tivéssemos essa lâmpada para os nossos pés, se não tivéssemos essa luz para os nossos caminhos, se não tivéssemos, Pai, a palavra inspirada para nos guiar nas lutas, nas guerras deste mundo. Pai, que a tua igreja valorize a tua palavra, que esse ano, Pai Santo, de 2023 que se avizinha, seja um ano de reflexão sobre isso. Que a palavra, Pai Santo, nesta igreja tenha primazia, o primeiro lugar nas coisas que nós valorizamos. Que a palavra e o Senhor da palavra, Pai, seja presente especial de Deus para a vida desta igreja. Pai, nós te pedimos por cada um dos que individualmente estão aqui. O Senhor conhece o coração de cada um, eu não conheço. Às vezes nem nós mesmos conhecemos os anseios do nosso coração, mas o Senhor conhece. Por isso te pedimos, Pai, que o teu Espírito faça uma obra, Pai Santo, de salvação na vida de todos nós. Salvação daquilo que nós precisamos nos converter, que ainda estamos perdidos de alguma forma. E salvação para aqueles, Pai Santo, que ainda nem começaram a fazer essa jornada plena com o Senhor Jesus. Que hoje seja uma noite de salvação na vida dessa pessoa. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que nós possamos sair daqui, Pai, com um compromisso de estarmos diante deste convite para uma resposta que seja honesta, que seja corajosa, que nos confronte de maneira real com as grandes demandas da nossa vida. Seja assim no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos cada um dos que estão aqui e te pedimos que nos conduza em paz. Louvemos ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, amém. Vamos cantar, irmãos, vamos louvar ao Senhor com esta oração. Logo depois nós estaremos encerrados da nossa celebração. Salvador maravilhoso, dirija-se ao Senhor com esta oração. Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só
poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos que estão aqui neste lugar, seja com todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus leve em paz, meus irmãos. Por isso nós te adoramos.